Olá, eu começo este programa com dados que mostram a realidade das empresas quando o assunto é diversidade e inclusão. A PwC, empresa que atua na prestação de serviços de consultoria e auditoria, ouviu 3 mil empregados em 40 países. 76% afirmam que o tema diversidade é uma prioridade hoje no ambiente de trabalho, mas apenas 5% das organizações afirmam ter sucesso em seus programas de inclusão. E o mais grave, 75% dos funcionários que estão no foco das iniciativas não se sentem contemplados. Mas afinal, como eliminar o preconceito e aumentar as oportunidades? Eu e as minhas colegas Roberta Russo, Thaís Herédia e Rita Vucci damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Como desenvolver e cultivar diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Como mostramos no comecinho do programa, ao transformar teoria em prática, muitas empresas se perdem pelo caminho. Especialistas no tema afirmam que a mudança de cultura precisa começar pelos mais altos cargos. E é sobre isso que nós vamos falar bastante hoje. Por isso, nós escolhemos uma convidada com uma história muito inspiradora. Ela diz que assistiu à própria vida como espectadora durante 17 anos, período em que lutou para se encaixar no gênero masculino. Daí em diante, viveu uma transformação que só foi possível pelo autoconhecimento e também pelo apoio que recebeu no trabalho. Hoje é considerada a primeira executiva trans do Brasil e é ela quem diz: assisto agora a minha vida em primeira pessoa. No CNN Nosso Mundo, a sócia-diretora de práticas profissionais da KPMG, Daniele Torres. Daniele, muito bem-vinda aqui ao CNN Nosso Mundo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Daniele, o tema diversidade ele é muito caro aqui para nós na CNN, no CNN Nosso Mundo. A gente sempre fala sobre ele aqui. Mas muitas vezes, quando a gente vai entrevistar pessoas, a gente acaba focando muito nesse tema. Você, por exemplo, tem um currículo invejável. Como é para você sempre ser questionada sobre questões de pauta identitária? Sempre vem junto. Essa é a minha primeira pergunta. Eu falo isso porque eu também, como âncora negra, sempre sou questionada por ser uma âncora negra. E você? Como é para você? Como bate isso? Sim, olha, é o que eu costumo dizer, que, em primeiro lugar, eu sou executiva, né? E quando eu falo isso, não tem nada a ver com o imenso orgulho que eu sinto pela minha própria identidade, por quem eu sou. Mas é simplesmente porque eu trago um histórico, digamos, uma performance profissional, um conjunto de credenciais muito importante, né? E eu não atuo somente como diversidade. Aliás, diversidade é o meu segundo chapéu na minha carreira. Em primeiro lugar, eu sou uma executiva, eu trabalho com práticas profissionais, eu sou uma especialista em seguros, né? E a dimensão que o mercado financeiro me conhece é por isso, é por essa especialidade. A diversidade, ela vem acoplada em relação a tudo o que eu faço. Eu sou uma membra ativa, eu estou sempre vou às organizações e falo com elas sobre aspectos de diversidade, mas eu tenho uma clareza muito grande para mim que isso é mais uma nuance da minha carreira, não é em si a profissional que eu sou. Agora, isso acompanha e com o tempo eu aprendi a dosar quais momentos que eu vou ter uma visão um pouco mais do meu aspecto enquanto uma mulher diversa, enquanto eu vou me apresentar mais como a executiva que eu sou. Mas você acha que contribui muito, então, mesmo como a gente fala, sempre ter que falar da pauta identitária, mas contribui muito para eliminar o preconceito no ambiente corporativo, a sua fala também. Você tem noção dessa importância? Eu acho que essa fala, ela contribui para que o diálogo aconteça e a pauta avance, né? Eu já dialoguei, já passou mais de 100 organizações por todo o mundo a respeito da importância de inclusão e diversidade. Quando eu falo de todo mundo, é de todo mundo mesmo, né? Já dialoguei, acho que por quase todos os continentes, né? E é importante a gente trazer esse tópico, é importante a gente falar sobre a inclusão. Agora, eu tenho digamos,
uma perfeita clareza que eu faço isso enquanto um aspecto da minha carreira. Por exemplo, quem me segue dentro de uma rede social profissional, eu falo da minha área de especialização, que é seguros. Algumas outras redes sociais que eu tenho um viés um pouco mais pessoal, eu falo, inclusive, sobre os tópicos de diversidade, né? Mas eu precisei encontrar esse equilíbrio, porque importante mas eu não posso perder a multiplicidade que eu sou e o próprio objeto da minha carreira também, por ser transgênero, isso não pode vir na frente da minha própria profissão, independente de todo o orgulho que eu sinta de ser quem eu sou. Recentemente, nós tivemos a alegria, só complementando esse tema aqui no CNN Nosso Mundo, de ouvir um homem negro, o professor Renato Nogueira, filósofo, falando sobre amor, e um jornalista branco, um homem branco, falando sobre escravidão. Eu acho que é esse mundo que a gente quer, no final das contas, chegaremos lá. Queremos saber muito sobre a sua carreira também. Vou falar agora, Rita Vu, tem pergunta, Rita? Daniele, apesar das empresas de tecnologia terem evoluído bastante no seu quadro de funcionários, né, de colaboradores, ainda existem algumas áreas que são dominadas por homens brancos, né, que perpetuam preconceitos históricos. Uma dessas áreas é a inteligência artificial, principalmente na área de reconhecimento facial, né, que a gente ainda tem o problema dos algoritmos que muitas vezes acabam não reconhecendo pessoas trans e pessoas não binárias. E aí, bom, isso daí acaba, obviamente, replicando esses preconceitos, uma vez que a máquina ela reflete o perfil dos seus programadores e também de quem os alimenta. Como eu sei que essa é a tua área de estudo, né, queria que você falasse um pouco sobre esses algoritmos, né, e como que eles podem ajudar a reconhecer e absorver outras performatividades de gênero e há algo que nós, usuários, a gente possa fazer, assim, para melhorar um pouco isso e como que as empresas deveriam estar agindo nesse caso? Essa parte de algoritmo, né, de fato é algo que eu pesquiso no âmbito acadêmico, eu sou mestranda na área de Analytics e pesquiso muito sobre a inteligência artificial, né, e o que eu tenho muito claro para mim é que é algo que exige extrema responsabilidade, né, na seleção da base de dados, na definição do modelo, eventualmente uma tratativa de um outlier, como é que a gente vai apresentar esses resultados e compreender muito bem qual que é o limite desse próprio algoritmo, né? A inteligência artificial que está existente e presente hoje, ela é uma inteligência que a gente chama de específica. Ela é muito boa para desempenhar um conjunto de ações das quais ela foi, digamos, instruída, programada para fazer, né? Mas ela não é uma inteligência genérica. Então, claro, existe um trabalho grande na compreensão de qual é o limite desse algoritmo antes de colocá-lo em produção, né? E o que acontece muitas vezes é que essa área de tecnologia, ela tem um domínio grande, especialmente do público masculino. Mesmo na universidade que eu estudo, a grande maioria dos alunos são homens, né? E não há, obviamente, nenhuma questão em relação a isso, não fosse o fato que a gente precisa levar esse diálogo sobre a importância de que exista uma tratativa sobre esses modelos de dados, ao invés de aplicá-los de uma maneira imediata, porque o modelo ele vai replicar aquilo que ele compreender. Então, dependendo da técnica que eu usar, dependendo do tratamento que eu fizer sobre essas bases, ele pode sim desenvolver um aspecto de discriminação no momento que esse modelo está sendo utilizado para fazer alguma aferição. E aí você imagina eu aplicar isso dentro de um processo de seleção profissional, como alguns cases que a gente já viu por aí, acontece também utilizar esses modelos no reconhecimento facial, no reconhecimento de pessoas trans e não binárias, como você comentou, mas também tem avaliações de desempenho que podem sair por meio desses algoritmos, e o ponto é, existe uma compreensão clara do que esse algoritmo está fazendo, ou está se aplicando um modelo que possui, digamos, um índice de acerto relativamente alto, pode ser que seja de 98%, 99%, mas esses 99% eles dizem respeito a qual grupo social, né? À medida que a gente expande esse índice de acerto, ele se mantém ou o algoritmo começa a provar-se muito menos efetivo? Né? Para tudo isso, existem técnicas mitigatórias e as empresas estão cada vez se tornando mais atentas em relação a isso. Agora, com a inteligência artificial passando a entrar em tantos aspectos da nossa vida, o que eu vejo é que essa pauta vai ser cada vez mais frequente e cada vez mais a gente vai discutir a importância de não somente aplicar um algoritmo que possua uma efetividade, mas que a gente compreenda como que ele reage a diferentes cenários e como que ele faz a tratativa dos diferentes grupos sociais. Roberta Russo.
Daniele, não tem como a gente também não falar um pouco da sua história, dessa trajetória que você percorreu até aqui, fazendo a sua afirmação de gênero, né, dentro da sua empresa. Me chamou a atenção, estudando um pouquinho da sua trajetória, que você chegou a pensar, inclusive a se formar maquiadora, chegar a abandonar, pensar em abandonar a sua carreira, tudo que você tinha construído, por acreditar que talvez não tivesse apoio para fazer essa afirmação de gênero dentro, né, do mundo corporativo e com todo o preconceito que a gente sabe que as pessoas ainda têm. Você pensou em abandonar tudo e não tinha referências também para olhar, para se apoiar. Nesse momento você é uma referência, né? A gente tem um dado aqui, só 4% da população trans está empregada no mercado formal aqui no nosso país. De que forma você virou uma referência para as outras pessoas que também querem chegar a conseguir o emprego formal, fazer essa afirmação de gênero nas empresas e trabalhar com a diversidade dentro do mundo corporativo? Não deixou de ser uma surpresa para mim, né? Porque assim, não fazem tantos anos, claro, já faz um tempo razoável que eu passei por tudo que eu passei. Mas se a gente parar para pensar dentro do processo evolutivo social nosso, não faz nem tanto tempo assim, né? Que eu vim a público comunicar o meu gênero, né? Mas, de fato, naquele momento, no âmbito corporativo, eu era uma exceção muito grande de ser uma pessoa abertamente trans, né? Isso não significa que não teve pessoas trans fazendo lutas extremamente importantes na nossa sociedade, porque teve muito antes de mim e irá continuar tendo, mas dentro do objeto corporativo e mais especificamente dentro do mundo financeiro do qual eu faço parte, do mercado financeiro, eu sou o primeiro caso de maior repercussão, né? Então, naquele momento, eu não imaginava que poderia existir uma continuidade, eu não imaginava que abarcaria a minha carreira eu ser quem eu sou, porque se eu parar para pensar em todo o meu desenvolvimento profissional, eu sempre tive indicações muito claras que o feminino em mim não teria espaço, né? Eu até costumo dizer que logo que eu comecei a trabalhar, há muito tempo atrás, as pessoas comentavam comigo, olha, você precisa de alguma maneira virar homem, você é feminina demais, isso não vai caber. Então eu tinha aquilo na minha cabeça, né? Por mais que eu trabalhasse numa empresa que já discutia a equidade de gênero, né, no âmbito feminino cis há mais de, sei lá, 15 anos, né? Que tinha um sócio abertamente LGBT também no seu quadro social. Mas ainda assim eu não imaginava que poderíamos, digamos, existir um diálogo que fosse um pouco além que a própria especificidade do meu gênero, né? E quando eu fui conversar com esse sócio, no caso eu escolhi para falar com esse sócio que era abertamente LGBT, que foi a minha grande surpresa, porque não, ele falou, olha, não há essa necessidade, né? Então, como você falou, eu já estava analisando profissões alternativas naquele momento, né? E eu estava imaginando uma outra vida que eu poderia construir, mas não houve a necessidade de fazer isso. Falou, não, a gente vai apoiar você no seu processo. E claro que foi um caminho de aprendizagem para os dois lados, ao mesmo tempo que eu fui amadurecendo também, compreendendo melhor quem eu era, qual era a minha identidade, e trazendo, avançando, ajudando a organização a avançar o tópico de diversidade, né? Que por mais que já estivesse ali presente no DNA, porque isso é muito importante, né? A diversidade não começa comigo, ela talvez ganhou uma maior, digamos, velocidade, especialmente na temática LGBTQIA+, mas a diversidade, digamos, o DNA, o alicerce para isso já estava lá. Então, depois disso, eu encontrei um caminho para continuar a minha trajetória, e aí o que aconteceu a partir daí é basicamente história e, de fato, a minha carreira tomou outra perspectiva o momento que eu pude, digamos, levar eu mesma para o trabalho. Thaís Herédia. Daniele, você sabe que é bacana aqui no nosso mundo, porque a gente recebe pessoas que fazem coisas completamente diferentes, né? Que vêm contar histórias muito diferentes e nos leva a estudar bastante. E quando eu fui estudar para me preparar para a entrevista com você, eu me deparei com uma total incompetência minha, um desconhecimento absurdo, inclusive de vocabulário, porque é um mundo novo, a gente está aprendendo a lidar com isso, né? E eu li algumas das suas colunas no teu blog, na Marie Claire,
E em algumas situações você cita lá, por exemplo, a dificuldade das pessoas de trocarem, quando falavam com você, te tratar pelo artigo feminino e não o masculino, né? Hoje a gente tem preocupações de não cometer uma gafe, e a gafe vem por desconhecimento. Então, queria te ouvir sobre isso, da comunicação, de como é educar as pessoas. Se você sente essa necessidade de educar as pessoas, eu incluída na sua turma, de como acessar da forma mais respeitosa, mais, enfim, que seja mais direta e verdadeira esse mundo. É importante ter, em primeiro lugar, a perspectiva de que o gênero, né, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando de uma autoidentificação. Então, o que eu talvez tenha como necessidade, não necessariamente é a mesma necessidade que uma outra pessoa transgênero vai ter. Né? Especificamente falando sobre pronomes, eu deixo claro que eu tenho uma preferência por pronomes femininos, mas eu não chego a ficar incomodada com pronomes masculinos. Né? E isso não deixa de me digamos, de conferir uma certa liberdade no diálogo com terceiros, porque eu não vou ficar ofendida se alguém se direcionar a mim pelo masculino, né? Eu sei que a minha preferência é pelo feminino, tá? Mas eu não vou ficar ofendida. Agora, tem outras pessoas trans que não têm a mesma perspectiva que eu, e a questão do pronome, ela assume uma questão da sua identidade e da possibilidade que ela possui de se sentir pertencente, seja à organização, seja ao social, que é bastante sensível e importante. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma sensibilidade em relação ao outro, né? E o que eu costumo dizer, da minha perspectiva, eu não tenho, digamos, um incômodo com alguém que está comete uma gafe, eventualmente ainda está se familiarizando, etc. O que para mim é a base de tudo é o respeito, né? Existindo o respeito, eu acredito que a gente consegue conduzir um diálogo bastante construtivo e tirar o melhor de uma relação. O problema é quando o respeito não impera, né? O problema é quando fala, não, pera lá, a minha visão é mais correta do que a sua, e a partir daí começa o âmbito da imposição. E essa que é a dificuldade que, por vezes, eu encontro. Agora, o que eu aprendi ao longo da minha jornada, e veja, a minha jornada de muitos anos, né, que, obviamente, eu lido com essa questão, é muito anterior ao momento que eu vou ao público comunicar qual que é o meu gênero, o que eu aprendi é que, de certa forma, seria-me bastante benéfico ter empatia pelo outro, né? E eu sei que é complicado falar isso, porque muitas vezes nós estamos numa exposição muito grande, né? Mas o que eu percebo é que toda pessoa tem o seu tempo, isso não significa que ela pode faltar com respeito, como eu falei, o respeito é a base para tudo, né? Mas a partir do momento que eu tenho empatia, inclusive pelo tempo dessa pessoa, eu consegui construir relações extremamente sólidas em todos os ambientes que eu frequentei. Isso não significa que eu estou de acordo com qualquer comportamento que transgrida o respeito, como eu falei, existindo o respeito, a pessoa pode ter o seu tempo em termos da sua construção. O problema é que algumas pessoas têm uma confusão muito grande do que é o respeito em primeiro lugar, né? O respeito não é experimentação, o respeito não é a educação, o respeito é ter consideração pelo outro e, inclusive, compreender aquilo que ele acha importante e agir dessa maneira. Existindo isso, para mim é algo bastante tranquilo, mas como eu comentei, a questão identitária, ela pode ter uma performance muito diferente dependendo da pessoa. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que a gente pode fazer é, inclusive, ouvir a pessoa, como ela se refere a ela mesma, né? De que maneira essa pessoa se entende, qual que é, digamos, a forma que ela escreve, que ela comunica, por aí a gente já começa a ter algumas indicações. Né? E eu, pelo menos das pessoas transgênero que eu conheço, eu nunca conheci alguma que se incomodou de você chegar e perguntar de uma maneira discreta e com bastante consideração e respeito de que forma você gostaria que eu me referisse a você. Honestamente, muitas vezes não há necessidade, que é uma mera questão da gente observar e ter esse tempo de observação. Agora, se a pessoa quiser fazer isso de uma maneira discreta, né, educada, eu não tenho o menor problema em relação a isso, mas como eu falei, a gente tem que partir sempre de um ambiente de respeito. Existindo respeito, a relação se constrói com uma via e uma troca muito positiva. O respeito é a base de tudo, né? Para relações humanas. Somos seres humanos, acima de tudo. Apesar não, acima de tudo. Vai, Rita.
Daniele, a gente sabe que por muito tempo a população trans foi marginalizada, mas você já faz parte de uma geração que é um exemplo, né, para outras nesse quesito. Queria que você falasse como você se sente sendo esse exemplo para outras mulheres trans. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a população trans ela continua marginalizada, né? Se a gente olha para a grande maioria da população trans, ela continua ainda numa situação muito complicada, ainda encontra-se muito relatos daqueles que são obrigados a deixar o seu seio familiar, que não conseguem concluir o estudo, e é claro, a hora que chega no mercado de trabalho, isso vai ficar muito evidente de que maneira essa pessoa pode se colocar e qual perspectiva ela vai ter. Então, ainda é um problema muito grande que ainda precisamos, enquanto sociedade, endereçar e ter uma maior compreensão. Quanto a minha posição, eu não deixo de ter clareza que eu sou ainda uma exceção. Por mais que eu já não seja, digamos, a única, por mais que já existam muitas, seja da minha geração ou das gerações que estão vindo, cada vez mais a gente vê as pessoas trans ocupando o espaço do mundo corporativo, eu ainda sou uma exceção e muito provavelmente continuarei a ser, né, dentro de um conjunto pequeno de pessoas ainda por um tempo. Né? Isso não deixa de ser uma responsabilidade para mim, como comentei logo no começo do programa, né, eu acabo assumindo um papel como uma certa desbravadora de um aspecto da diversidade, ainda que minha especialização seja técnica, seja na área financeira, especialmente na área securitária, mas eu não deixo de ter um papel de responsabilidade de um legado que, de certa forma, eu estou construindo pela minha própria carreira, né, e abrindo o caminho para outros profissionais também se encontrarem. Então, é uma posição complexa, porque ao mesmo tempo que eu tenho toda a minha demanda e sonhos dentro da minha própria, digamos, percurso de carreira, aquele que eu já estabeleci e sempre construí, eu acabo tendo simultaneamente uma segunda profissão que é levar esse diálogo da diversidade, né? E de um aspecto bem positivo que eu posso dizer é que cada vez mais as organizações estão abertas à discussão da diversidade, cada vez mais elas percebem o benefício da diversidade e da inclusão dentro de suas práticas. Então, de uma forma geral, eu tenho uma visão muito positiva do que nos aguarda no futuro. Eu quero pegar daí justamente falar sobre isso, sobre as empresas e sobre ser única. Você fala que é única e talvez fique por muito tempo. A gente fala um momento de ESG ou ASG, né, Ambiente, Social e Governança, que é muito caro para as empresas, inclusive economicamente, esse momento. É um momento especial, a gente pode dizer. Mas, Dani, tem também a questão da gente ser único sempre, né? Muitas vezes essa inclusão, ela tá uma inclusão meio torta, né, para aparecer na foto. A gente pode falar de questões raciais, por exemplo, muitos negros não conseguem chegar ao alto escalão da empresa, né? Não conseguem ter poder. Isso acontece com as pessoas trans e com todas as minorias, a gente pode dizer. E aí tem uma autora que eu gosto muito, chama Amanda Ngozi, ela tem um texto que fala sobre os perigos de uma história única, os perigos da gente estar ali simbolizando isso, mas não abrir o espaço de verdade. Como você vê isso, esse espaço não aberto de verdade, quando você mesma reconhece que por muito tempo talvez você seja única? Eu acho que o fato de eu ser única vem do próprio, digamos, tempo da minha geração, de como eu desenvolvi a minha carreira e o espaço que eu cheguei a ocupar, né? No sentido que, diante de toda a minha carreira, a diversidade foi uma evolução, foi uma pauta em evolução, e não somente em relação ao público LGBTQIA+, mas em relação a toda a diversidade. Então, eu ainda noto que eu sou uma exceção, e quando eu falo a questão do tempo, olhando para que ainda existe uma marginalização grande da pessoa trans dentro da nossa sociedade. Então, isso vai levar a que leve mais tempo para esse desenvolvimento. A gente já está discutindo de coisas muito, como eu posso dizer, básicas quando a gente fala da população transgênero dentro de um espaço amplo, né? Estamos discutindo direitos muito fundamentais. Então, é claro que para a gente chegar no âmbito corporativo e realizar essa inclusão de maneira plena, existe um caminho. Então, é por isso que eu sinto que eu ainda vou ser um pouco única, mas eu já não sou mais a única. Por mais que eu tenha esse sentimento, eu conheço muitas pessoas que já estão aí desempenhando, algumas são amigas pessoais minhas, que já estão em posições de destaque e cada vez vão crescer e vão estar mais. Então, assim, eu não acho que eu corro o risco
risco de ser a única representante e a minha história, de certa forma, acabar aqui. Muito pelo contrário, eu já vejo isso diariamente, cada vez mais a gente vê a inclusão de pessoas LGBTQIA+, pessoas transgênero na organização, muitas das quais eu já tive o prazer de dialogar e dividir pautas com essas pessoas, e eu tenho certeza que elas vão continuar seguindo a carreira delas e quem sabe até ir muito além de onde eu consegui chegar, né? Então, eu tenho, como eu falei, a minha visão para o futuro, ela é positiva, por mais que eu ainda seja um pouco única, veja, é uma pauta que ela caminhou da diversidade como um todo, ainda vai ser um pouco o peso da minha geração, mas para as gerações que estão vindo, a inclusão ela já começa desde a base, né? E isso eu tenho certeza que ao longo dos anos vai mudar um pouco essa perspectiva. A gente vê e luta para isso. Thaís Heredia. Eu estava pensando aqui, Daniela, te ouvindo, porque os movimentos sociais, para eles serem perenes, eles têm que ter o apoio institucional, né? Então, primeiro vem o movimento da sociedade, depois vem as instituições, vem a lei, vem a proteção do Estado, vem a proteção, enfim, das regras e desse reconhecimento legal do direito de ser. E eu queria te ouvir sobre a avaliação das instituições brasileiras. Aqui eu estou falando da Justiça, do Legislativo, do próprio Executivo com suas políticas públicas. Como é que você enxerga o casamento entre o movimento social e a resposta das instituições? Há uma defasagem muito grande entre esse movimento e essa resposta? Eu acho que a nossa sociedade, ela pode melhor compreender que ela é, em primeiro lugar, uma sociedade diversa. Eu estou falando da sociedade como um todo, né? Eu já trabalhei em diferentes geografias, em diferentes países, e eu sempre me encanto com a riqueza da diversidade do nosso próprio país, né? Então, quando eu penso do ponto de vista institucional, esse diálogo ele vai ser alcançado, até porque vai ser muito benéfico para a gente como um todo, quanto mais alinhado a gente tiver com a nossa maior riqueza, que é, na minha visão, a própria diversidade que nós representamos. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão de médio e longo prazo bastante positiva. Eu assisti a profundas transformações dentro do meu micro-universo social, tá? E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, cada vez mais essa transformação vai chegar a todos os âmbitos sociais e a gente vai ter digamos, uma plenitude da diversidade que abarca todo o nosso país. E quando a gente fala da dimensão tempo, né, é sempre complicado, porque o tempo ele é um aspecto físico e a gente, enquanto, digamos, indivíduo, a gente não tem tempo para esperar, né? Não imagina se não seria justo para mim o momento que a gente comentou logo no começo do programa sobre o momento que eu vim a público falar do meu gênero. Imagina se a resposta fosse, olha, muito bacana, mas o tempo ainda não vai abarcar isso, né? Então você precisa esperar e você precisa desenvolver outra profissão. Isso não resolveria nada, né? Então, assim, o tempo, ao mesmo tempo que é encorajador ver a transformação ao longo do tempo, a gente, enquanto sociedade, especialmente grupos minorizados, a gente tem muita pressa, porque quem leva, digamos assim, o ônus desse tempo de aprendizado, de certa forma, somos nós, né? Que bom que eu pude viver num tempo que pude ser abarcada integralmente pelo social, mas as transformações ainda são muito necessárias, a gente não pode perder isso de perspectiva, a gente sempre tem que ter em mente que a inclusão, ela é uma jornada, ela não vai ser um ponto final e chegamos lá, é um caminho. Só queria complementar, Lu, o que você falou sobre as empresas, porque a Daniele costuma dizer que ela fez uma reconciliação com a própria essência. Então, partiu de um processo interno, complexo, e acabou fazendo essa transformação que também causa uma mini revolução dentro da sua empresa, do lugar que você trabalha. O que falta, de fato, para esses programas de inclusão e diversidade dentro das empresas, para a gente conseguir sair de um discurso que é muito bonito, que a gente sabe que é muito necessário, das pessoas entenderem muitos conceitos e, de fato, na prática, a gente ter mais diversidade dentro das empresas? Olha, eu acho que a diversidade ela é uma função da empatia, né? Quando me perguntam o que você espera de uma organização, eu espero só uma coisa, naturalidade. E naturalidade que eu consiga desenvolver o meu trabalho e que sejam oferecidas a mim oportunidades equitativas, ou seja, que seriam oferecidas a qualquer pessoa. O que eu acho que muitas vezes acontece em algumas organizações que eu já vi é que o discurso ele se perde um pouco a partir do momento que ele vira discurso, mas que o básico que é
essa naturalidade da relação e oferecer oportunidade a todos não sai do papel. Então, obviamente, a organização ela fala, mas ela não consegue, ao mesmo tempo, incluir, né? A diversidade, como eu falei, é uma jornada que a gente evolui, que a gente se prepara ao longo do tempo. Não é um conjunto de ações que vai resolver a partir de agora a gente tem diversidade. Mas o que eu acho que ajuda é, em primeiro lugar, a gente reconhecer que a diversidade somos todos nós. Como eu comentei, nós somos um país extremamente diverso, né? E a gente reconhecer que todos nós fazemos parte desse contexto da diversidade, não são os outros que são a diversidade, é muito importante, porque isso vai caminhar para que sejam oferecidas, digamos, as oportunidades equitativas que eu estou falando, né? E isso não significa que você não vai precisar de um corpo de recursos humanos ou mesmo de uma área de diversidade na organização para que tenha certeza que todos os processos estão alinhados, né? Se a gente falar, inclusive, sobre o universo trans, tem diversas particularidades que eu, enquanto uma profissional, não espero que eu que tenha que endereçar. Eu espero que exista um corpo de diversidade, um corpo de recursos humanos que esteja capacitado para isso acontecer, né? Mas para o profissional, o que eu acredito que a gente espera encontrar numa organização é exatamente um palco para que essas oportunidades floresçam. E o que eu vejo muitas vezes que pode acontecer e levar a um desvio dessa prática é o excesso, digamos assim, do diálogo, enquanto medidas relativamente simples não são endereçadas, né? Enquanto não existe um canal, por exemplo, para que eventuais desvios sejam comunicados de uma maneira segura. Então, tudo isso faz parte, mais do que, digamos, dizer que a diversidade é importante, é necessário a gente ter ações práticas para que o mesmo não impere, e sim aqueles que podem apresentar os melhores resultados. Ô Dani, a gente está falando muito de inclusão, de avanços, é muito bom falar sobre isso, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o Brasil é um país super perigoso para a população LGBTQIA+. Nesse momento que a gente está falando aqui, inclusive, só no Recife, a gente teve notícia trágica do assassinato de uma cabeleireira trans recentemente, de uma travesti queimada viva, né? Acho que teve, inclusive, que amputar o braço. Então, é um país muito perigoso e a gente está vivendo uma onda de conservadorismo e discurso de ódio contra a população LGBTQIA+. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. Como você acompanha essa onda de conservadorismo no Brasil? Eu acho que essa questão da violência, ela é terrível, ela é terrível para todos nós, né? Porque um ambiente onde não existe segurança, ele é inseguro para todos em primeiro lugar, né? Então é claro que como cidadã eu fico perplexa com as coisas que eu vejo e não deixa de brotar em mim um certo sentimento de impotência. Por que isso acontece, né? Por que isso acontece com a minha própria, digamos, comunidade e quais são as saídas para isso, né? Isso é um diálogo extremamente complexo. Eu não saberia pontuar em poucas palavras quais são a solução. Agora, o que eu sei que faz parte é a gente jamais normalizar essa violência e achar que isso digamos, é a explicação em si da violência que acontece no social. A gente não pode falar, mas aconteceu por causa disso. Eu falo, não, aconteceu e todos nós temos uma responsabilidade sobre isso. É bastante comum quando acontecem essas violências, as pessoas falarem, nossa, as associações dos direitos LGBTQIA+, precisam fazer algo. Não, a sociedade precisa fazer algo, né? São filhos e filhas da nossa sociedade que estão sofrendo tudo isso, e isso precisa ser uma responsabilidade que a gente compartilhe, porque senão vai ficar muito difícil a gente encontrar uma solução, tá? E lembrar que a violência, ela afeta a todos nós, ela diminui a qualidade de vida e expõe a risco a todos nós. A gente não pode achar normal nem aceitar o nível de violência que a gente observa acontecer especificamente em relação a essa comunidade, mas que acontece em diversos âmbitos na nossa sociedade. A gente tem que sim se indignar e exigir cada vez mais os nossos direitos, mas é uma situação que me constrange e que faz com que eu me sinta também bastante impotente perante tudo isso. Não, eu estou rindo, mas o assunto é sério, porque é a reação da família, né, Daniele? Eu sempre conto histórias dos meus filhos aqui, e meu filho mais velho tinha 11 anos de idade, falou assim para mim, mamãe, vocês são muito esquisitos, porque vocês acham que se um homem se apaixona a primeira vez por uma mulher, ele tem que passar o resto da vida só se apaixonando por mulher. Se ele se apaixonar por um homem, ele também vai ter que passar o resto da vida se apaixonando por um homem. Vocês dão nome para isso, chama de gay. São seres humanos, por que a gente não pode, a cada momento da vida, se apaixonar por um outro alguém? Eu estou contando essa história porque
eu estou vendo essa nova geração chegar com uma cabeça já diferente, mas enfrentando essa onda de ódio, de conservadorismo que a Luciana colocou aqui, que não vai desaparecer de uma hora para outra, até porque as instituições não estão conseguindo responder à altura disso. Então, queria saber da sua relação com a sua família, porque eu com a minha, eu não sei o que os meus filhos vão escolher, ainda mais quando eles crescerem, mas o diálogo já começou dessa forma. Não, excelente. Eu acho que você tocou no ponto, né? Em primeiro lugar, somos seres humanos e devemos ser amados pelos humanos que somos, em primeiro lugar, né? Você sabe, acho que em minha família eu tenho diversos recortes. Um recorte que eu gosto muito de comentar é a respeito do meu irmão, né? Porque, obviamente, ele viveu uma vida muito semelhante à minha, ele tem só 2 anos de diferença em relação a mim, né? E chegou um determinado momento da minha vida que eu falei para ele, eu falei, olha, eu preciso de um tempo, e é um tempo assim de silêncio para mim, porque eu estou enfrentando algo que eu estou compreendendo, né? Eu acho que você sabe muito bem o que mas que eu não vou conseguir falar agora, eu não consigo colocar em palavras, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu isolamento para refletir sobre tudo isso, né? E foi quando mais ou menos eu mergulhei nesse aspecto de gênero, digamos assim, sobre a minha própria identidade, e foi um processo muito mais longo do que eu esperava, porque eu imaginava que eu voltaria nesse diálogo com ele depois de talvez alguns meses, mas a realidade é que foi há alguns anos, né? E o que eu achava muito bonito da parte dele é que ele estava sempre checando como eu estava. Ele mandava mensagem para mim, você tá bem, vamos conversar. Eu falei, olha, eu preciso de um tempo, né? Eu preciso de um tempo. Eu só ficava, digamos, refletindo, porque eu estava vivendo um momento de muita dor que eu estava organizando basicamente toda a minha vida, né? E aí foi interessante porque em um determinado momento ele me ligou e falou, olha, eu queria muito conversar com você. Aí eu perguntei para ele, mas você quer conversar com quem? É com a sua irmã? Ele falou, é com a minha irmã que eu quero falar. E foi lindo, porque depois disso a gente sabe quando recomeça mesmo uma relação, mas dessa vez do passo correto, né? E foi super legal que eu pedi desculpas para ele, eu falei, olha, me desculpa pela minha ausência, mas eu precisava de um tempo, né? Eu precisava desse tempo para mim e, acima de tudo, obrigada por estar lá para mim, obrigada por estar lá para mim durante toda a minha infância, que você me protegeu durante tantos momentos, tanto que para ele, claro que foi uma surpresa, mas é algo que ele compreendeu, né? Porque ele via tudo que eu sofria, ele via todo, digamos, o apontar que eu sofria por ser feminina quando eu era criança, e quantas vezes eu não pedi pela intervenção dele para me ajudar a resolver alguma coisa, que eu sempre brinco, ele era o exato oposto de mim, ele estava muito bem ali na identidade masculina dele, né? Então, assim, foi muito interessante, e eu acho que a família ela é muito positiva quando ela consegue abarcar o todo de uma história, que foi o que eu tive com meu irmão. E é uma pessoa, ele até me chamou para palestrar uma vez na organização que ele trabalha, sabe, contar a minha história, e é uma pessoa que todo mundo fala, ele tem um orgulho de você que você não faz ideia. Eu falo, que bom, porque eu tenho muito orgulho dele também. Essa história é linda, obrigada por partilhar com a gente, Daniele. Rita Vu. É, linda história mesmo, a Thaís também falou de respeito, queria trazer um pouco a temática do amor, né? Porque o amor está na base de todas as nossas relações humanas, mas tem vezes que o amor incomoda. E como você falou numa das suas colunas, né, da Marie Claire, uma parte social insiste em demonstrar algum tipo de desconforto com a união que tem o amor como base. Daniela, eu queria saber por que, na sua opinião, por que as pessoas têm tanta dificuldade, né, em aceitar as mais diversas formas de amor e como combater esse tipo de preconceito de uma forma mais efetiva? Pois é complicado, né? Porque não deixa de ser uma indagação que eu me faço constantemente. Se estamos falando de amor, né? Eu acho que até o título dessa coluna que você está comentando é O Amor Pode Incomodar, né? E é curioso para mim, porque como eu falei, eu já vivi em diferentes geografias e eu noto isso, né? Que por vezes você encontra alguém que está incomodada com essa expressão mais pura que é o próprio amor, né? Então é claro que me causa um espanto talvez tão grande quanto o que você colocou, né? E o que eu falo muitas vezes para as pessoas quando eu dialogo, quando eu falo para organizações e tudo mais, eu falo, olha, a gente precisa compreender que a temática LGBTQIA+, ela é sobre as pessoas, é sobre o casal, ela não é necessariamente sobre você. Se for também, ok, esse é um caminho que você vai fazer, eu tenho certeza que essa comunidade vai te receber de braços abertos, né? E ninguém tem, digamos, a necessidade de se identificar como parte dessa comunidade, ou não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que é, em primeiro lugar, um aspecto da vida do outro. Eu acho que é isso que causa alguma confusão por vezes, né? No sentido
preciso da pessoa olhar e falar, olha, eu não entendo. Eu falo, ok, mas ninguém está pedindo entendimento, as pessoas estão pedindo respeito, né? E essa privacidade, ela precisa ser respeitada e abarcada em primeiro lugar. Então, acho que um aspecto de confusão é muito isso. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem, mas eu não fui por esse caminho, eu não entendo dessa forma, sim, mas não é exatamente sobre você esse tema, é sobre o outro. E eu acho que o preconceito, ele nasce, esse incômodo nasce quando a pessoa passa a olhar para uma determinada situação e passa a se inserir nela, porque não é isso que está sendo solicitado. O que está solicitado é que exista o respeito como base, né? Então, acho que daí que vem um pouco dessa confusão. Nosso tempo está acabando. Roberta Russo, uma pergunta curtinha para gente. Rapidinho, só nesse sentido de reagir e lidar com o discurso de ódio, a Daniele também é poeta. Ela escreve, vou até ler um trechinho aqui: por um instante senti-me livre, por um segundo senti-me imortal. Eu gostei muito disso que você escreveu e queria saber como é que a poesia e a terapia te ajudaram a lidar e te ajudam a lidar com o discurso de ódio. Não, elas foram fundamentais, né? Eu falo, nossa, a terapia na minha vida foi um grande, digamos, achado, porque eu pude compreender exatamente quais eram as minhas questões, né? E a poesia, ela não deixa de ser uma grande reciclagem desses sentimentos que a gente viu. Eu escrevi um corpo poético enorme, eu tenho, sei lá, mais de 200, 300 poesias que eu documentei todo o meu processo, que foi o encontro a esse social, né? O que eu recebi, que nem sempre foram flores, aliás, em muitos momentos foi longe de serem flores aquilo que eu recebi do social, e eu fui traduzindo esses sentimentos, né? E esse poema em especial que você citou, ele é de fato do dia do meu casamento. Eu sou casada com uma mulher cisgênero, né? E foi nesse dia que eu escrevi isso, né? Que com ela, 10 vezes ela, né? Unidos em nosso laço, ser e amor, que é mais ou menos o que eu falo. Então, isso para mim é lindo, é traduzir tudo isso que está à nossa volta na nossa arte, porque a nossa arte representa quem nós somos de verdade, qual que é o nosso âmago, né? E muitas vezes o que a gente precisa, eu sei que pode soar um pouquinho chavão, mas é verdade, a gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais afeto, a gente precisa compreender um pouco melhor o outro antes de querer se colocar no lugar do outro, né? E como eu falei do começo do programa, se a gente partir do respeito, todas as relações vão ser muito mais fáceis, a inclusão vai ser compreendida dentro da organização, dentro da sociedade. Respeito é a base, nós já somos uma sociedade diversa e plural. O que a gente precisa talvez ainda evoluir é na questão do respeito a todas as diferenças. Queria aproveitar esse clima aqui no fim do programa para falar sobre os aliados. Tem uma frase tua que diz assim: minha maior alegria foi observar as pessoas que estiveram comigo ao longo da jornada. Qual a importância dessas pessoas que caminham com a gente na jornada, hein, Dani? É lindo, você imagina algumas dessas pessoas quando eu fui falar a primeira vez quem eu era, né? Eu tive pessoas que efetivamente me abandonaram, né? Que não fizeram mais parte do meu círculo, digamos, de afeto, né? Mas a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas, né? O que aconteceu quando eu falei para elas quem eu era, a maioria das pessoas teve a seguinte reação: agora tudo faz sentido, né? E como é lindo isso, como eu fico tocada por pessoas que me conheceram em duas identidades, por mais que no fundo é a mesma, né? Eu sempre falo isso, no fundo é a mesma pessoa, mas não deixou de ser para o social duas identidades, né? E como é lindo elas olharem para mim e falarem: nossa, você é a mesma pessoa, e esse laço de amizade, esse afeto, ele continua. Então, assim, eu posso me considerar uma pessoa muito privilegiada, porque não só tenho uma história de vida de sucesso, uma história profissional de muito sucesso, mas acima de tudo eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado, né? Óbvio que eu construí também essas relações e soube também identificar aquelas que não estavam contribuindo para o meu bem-estar e para o meu progresso, mas acima de tudo eu agradeço todos os dias de ter tido tantas pessoas à minha volta que tiveram lá para mim ao longo de toda a minha jornada e desfrutam comigo desse caminhar que é a nossa própria vida, dentro de todas as dificuldades e acertos que houveram. Olha, para terminar essa nossa conversa, eu queria que você nos brindasse com um pouquinho da poeta Daniele Torres. Tem aí uns versinhos para gente? Esse aqui é lindo e ele chama Amoreiras. Em 2 punhados de terra fiz amoreiras. Estas e seus frutos reivindicavam algo além daquele longo luto, pois feito foi e de fato cruzado teve novamente um antigo relato. Agora que sabe sobre a procedência destes sentimentos, não julgues tão rápido a razão que digo. As duas partes que levam à amoreira são eu, ela e ela, eu.
Daniele Torres, muito obrigada por essa entrevista. Foi uma honra dividir essa quase uma hora aqui com você. Obrigada, Daniele. Obrigada a vocês, foi um enorme prazer. Muito obrigada. O nosso programa com a executiva Daniele Torres está disponível na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.